tenho visto comentários nas redes sociais do tipo: que não falte pólvora ao Irã. Força, Irã. Todo apoio ao Irã. Olha, eu até consigo entender e compartilho parte da indignação com tudo que acontece em Gaza. Parte porque é evidente que há destruição, morte e que a política do primeiro-ministro de Israel não tem como foco o bem da sociedade israelense, mas sim interesses pessoais. Prova disso é a quantidade de manifestações contrárias à permanência do Netanyahu no poder desde 7 de outubro. Isso, aliás, é algo que me intriga. Israelenses e judeus são tratados como se fosse um bloco monolítico, como se todos pensassem igual. É como se nós, brasileiros, fôssemos todos considerados de extrema-direita só porque Jair Bolsonaro nos governou. Mas hoje eu quero falar sobre esse apoio cego ao Irã e a situação das mulheres iranianas. Por que tanta gente que se diz progressista fecha os olhos para a opressão brutal contra as mulheres no Irã? Qual a justificativa para o silêncio seletivo de quem denuncia a morte de mulheres e crianças em Gaza, mas ignora uma teocracia que prende, tortura e mata mulheres porque elas não cobrem o cabelo? Ser contra uma guerra não deveria significar aplaudir ditaduras. E não é a primeira vez que eu falo disso. Nos últimos anos eu escrevi sobre a repressão às mulheres iranianas, eu denunciei assédio, abusos e mortes. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Sou também especialista em cobertura de gênero, tema ao qual eu sempre me dediquei, mas que ganhou um espaço enorme na minha vida pessoal e profissional nos últimos 10 anos. Por isso, e por tentar ser coerente com essas pautas, não dá para ignorar essa maluquice divergente defendendo uma teocracia só porque não gosta do outro lado. Eu vou ser direta, o nome disso é ignorância. Quando o Talibã reassumiu o poder no Afeganistão, o mundo gritou, e com razão. Era uma tragédia anunciada que colocou meninas fora da escola e mulheres de volta ao calabouço da história. No Afeganistão, ser mulher virou praticamente um crime de existência. Desde 2021, as afegãs foram expulsas da vida pública como se fosse um erro de digitação. Foram proibidas de estudar após o 6º ano, banidas das universidades, dos parques, das academias, de viagens sem acompanhante masculino e até da ajuda humanitária. Pois é, elas foram proibidas de trabalhar em ONGs que prestam socorro. É como se o Talibã dissesse: vocês podem morrer desde que morram em silêncio e bem cobertas, claro. O véu virou só a ponta do iceberg, o resto é o congelamento total de qualquer direito básico. Nem saúde elas têm garantida porque muitas clínicas não podem mais atender mulheres. O Talibã quer controlar o corpo das mulheres e também apagá-las da paisagem. E o mais perverso, faz isso em nome de Deus, como se Deus tivesse vocação para carcereiro. O Afeganistão virou um laboratório da misoginia institucionalizada, onde o simples ato de existir sendo mulher já é passível de punição. E o mundo? Claro que o mundo reagiu, por umas 2 semanas. Depois cansou, porque cansa manter a indignação quando a vítima não tem Instagram, né? Mas e o Irã? Não é curioso esse silêncio generalizado, essa diplomacia do constrangimento, onde ninguém quer parecer islamofóbico, ocidental demais, problemático demais? Em maio do ano passado, assim que foi confirmada a morte do presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, muitos vídeos mostravam fogos de artifício em vários pontos do país, inclusive na cidade natal da Mahsa Amini. A Mahsa é uma mulher curda, não, né, gente? A Mahsa era uma mulher curda de 22 anos que foi morta em 2022 sob custódia da polícia depois de ser presa por não usar o hijab adequadamente. Então vamos lá, para a gente ficar na mesma página. O Raisi, que era chamado de carniceiro de Teherã, tinha nas mãos sangue de milhares de pessoas ao longo de 4 décadas de vida pública. Era o rosto e a mão de ferro por trás das políticas que transformaram a vida das mulheres iranianas num campo minado. Na mesma época em que o helicóptero dele caiu, o governo anunciava uma nova operação para reprimir quem ousasse mostrar um fio de cabelo
fora do lugar. Literalmente, tá? Não é figura de linguagem. A Mahsa Amini virou um símbolo, mas eu quero falar de outra pessoa, Dharmita Geravan, uma adolescente de 16 anos que morreu em outubro do ano passado, depois de semanas em coma por ter sido retirada de um trem e espancada. O crime dela, não cobrir a cabeça com véu. Eu não estou falando de uma guerra onde mulheres são vítimas colaterais. Eu estou falando de um regime que mata mulheres em casa, no metrô, na delegacia, no tribunal. Um regime que criou uma polícia só para monitorar cabelo, que pune com chibatadas, prisão, exílio e morte quem decide mostrar o rosto no sentido mais literal possível. Eu sei que vai ter gente que vir falar com razão. As mulheres em Gaza também foram mortas na rua, em casa, enfim, em situações corriqueiras, mas durante uma guerra. Não quando a vida está aparentemente transcorrendo com normalidade e porque você vai contra uma lei absurda ou contra leis absurdas que são impostas por uma teocracia, a polícia pode invadir a tua casa, o seu espaço de lazer, ou se você está na rua, se você está num metrô, se você está num espaço público, e pode te arrastar para uma prisão e te bater e te matar porque você desobedeceu alguma dessas leis bizarras. Mas aqui vem a parte bem digesta desse vídeo. Por que tanta gente que se diz progressista, feminista, engajada e do lado certo da história parece tão disposta a fechar os olhos diante da violência institucionalizada no Irã? Nos últimos meses, a gente viu crescer uma onda de solidariedade legítima à população civil palestina. E com razão. A gente viu protestos contra o Netanyahu, críticas duras aos bombardeios em Gaza, pedidos de cessar-fogo. Mas junto com isso cresceu também uma passação de pano constrangedora para regimes teocráticos como o do Irã. Como se denunciar a opressão em Teherã fosse trair a causa palestina. Como se o mundo fosse uma torcida organizada e quem condena o Irã automaticamente aplaude Israel. Vou te dar um spoiler, tá? Não é assim que funciona. É perfeitamente possível e necessário condenar a violência que está acontecendo em Gaza e ao mesmo tempo dizer que o Irã é uma ditadura misógina, homofóbica e assassina. Uma coisa não anula a outra. Mas a militância de rede parece incapaz de lidar com duas ideias ao mesmo tempo. E aí o que sobra é cinismo. Pior, esse silêncio não é só omissão, é cumplicidade. Porque o Irã não esconde o que faz. As leis estão lá escancaradas. Em 2024, o governo aprovou uma nova legislação para reforçar o controle sobre o corpo feminino, com penas mais duras, câmeras, inteligência artificial, aplicativos de denúncia. É o estado policial do hijab. Perguntas sinceras. Você que se revoltou com o Talibã fechando escolas, o que você acha de uma lei iraniana que obriga vítimas de estupro a provar que foram violentadas? Pior, são apedrejadas por sexo fora do casamento. Pois é, tem relatos de mulheres estupradas por homens casados que foram apedrejadas por terem tido sexo fora do casamento. O homem comete estupro, adultério e quem morre é a vítima. O que você acha das execuções públicas de homens gays enforcados? Eu nunca vi nada mais estúpido do que pessoas LGBTQIA+, que são os alvos preferenciais desses regimes, fazendo torcida organizada para uma teocracia que as mataria, sem piscar. Queer for Palestine, gays pela Palestina. Poucas coisas são mais burras do que essa. Você que tá gritando, força Irã! Você sabia que o país é um dos maiores centros de cirurgia de ressignificação sexual do mundo? Mas não é por liberalismo, não é porque é um país liberal. É porque os ayatollahs decidiram que se um homem gosta de outro homem, então ele nasceu no corpo errado. A alternativa, ou você muda de sexo à força e passa a ser oprimido como uma mulher, ou é condenado à morte. Viver abertamente gay no Irã, sendo homem ou mulher, é impossível. Mas vamos lá que eu não quero me estender mais. O mundo gritou pela Malala, que quase morreu porque queria estudar. Todo mundo lembra dessa menina. Mas falou baixinho quando a Mahsa Amini morreu porque deixou o cabelo à mostra. E não é só a internet que silencia. Quando o Raisi morreu, líderes globais publicaram notas de pesar, pois é, de pesar, por um homem que manda matar mulheres, crianças, opositores. Porque
né, mandaram essas notas porque é um protocolo diplomático. Pois é, enquanto homens poderosos lamentavam a morte, ativistas refugiados fora do Irã celebravam a morte do tal do carniceiro. Os mesmos ativistas que veem em cada ataque israelense uma possível abertura para o fim da ditadura iraniana. Será que a gente não deveria ouvir essas pessoas? Porque a gente está aqui agora com medo, a gente que eu falo, as pessoas que tentam ser coerentes com o discurso. A gente fica aqui com medo não, sabendo que vai ser cancelado, simplesmente por lembrar que uma teocracia assassina não vira menos assassina só porque é inimiga de Israel. Usar a causa palestina, que é legítima, urgente, que é humana, como um biombo para relativizar regimes que odeiam mulheres, gays, jornalistas, artistas, qualquer ser pensante, é uma hipocrisia monumental. Quem paga a conta, essa conta são as mulheres iranianas que seguem lá lutando com o corpo, enquanto o Ocidente olha para o lado. Se a sua indignação depende do país, da bandeira, da religião ou da conveniência geopolítica, ela não é indignação, é marketing, é tribalismo de algoritmo. O que acontece no Irã não é cultura, não é tradição, não é complexidade regional, é opressão com CNPJ, decreto e viatura. Não é exótico, é criminoso. E não dá para se dizer feminista ou apoiar o feminismo enquanto ignora ou justifica a misoginia oficializada. Então vamos lá, a pergunta é simples. Se Mahsa Amini tivesse morrido em Tel Aviv por estar com o cabelo descoberto, você teria se importado mais? Se a resposta é sim, ou se você titubeou, talvez o problema não seja só o Irã. Talvez o problema seja você. Eu não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.